Bom dia, povo de Deus, é uma alegria mais uma vez estar com vocês e nós vamos começar louvando ao Senhor, né? Mais um domingo, um domingo de tomarmos um café juntos, não juntos lá no templo, mas cada um no seu lar, e nós vamos adorar a Deus, vamos orar juntos, vamos estudar a palavra de Deus juntos, amém? E vamos convidar então o Espírito Santo de Deus para estar conosco, né? Para entrar em nosso lar, entrar em nossas vidas, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos iniciar com este louvor, que você possa se preparar, tanto na oração, como pegando a sua Bíblia, pegando caneta, lápis, pegando papel para anotar sua agendinha de oração, porque nós vamos ter alguns textos que eu gostaria que você anotasse, para que você pudesse estudar e refletir e meditar na palavra do Senhor, amém? Vamos ouvir este louvor agora em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Que o Senhor Jesus entre na sua casa, entre na sua vida, faça morada. Que o Senhor Jesus não seja somente um visitante, mas que Ele seja uma pessoa íntima, alguém que faz parte da sua família, da minha família, da nossa família de fé. Nós somos filhos de um mesmo Pai. E agora, nesse tempo de tamanha tribulação, talvez nos meus 52 anos eu ainda não tinha passado um momento tão difícil, um momento que não só aflige a vida de uma pessoa, de uma família ou de uma região, mas aflige a vida de toda a população mundial. Nós estamos passando por esse momento tão difícil e nós necessitamos de estar na presença do Senhor, estarmos na sombra do esconderijo do Altíssimo, né? Sob a sombra do Senhor. Então, para nós iniciarmos nesta manhã, eu quero convidar você para abrir no Salmo 91 e nós vamos fazer essa leitura do Salmo 91, mas eu vou tentar transformar este salmo, que é uma canção, mas agora vamos tentar orar ele de forma comunitária, amém? Vamos tentar fazer isso. Se você já está com a sua Bíblia, abra no Salmo 91 e nós vamos fazer essa leitura juntos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor:
nosso refúgio e nosso baluarte, Deus nosso em quem confiamos. Pois ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-nos-á com as suas penas e sobre as suas asas estaremos seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não nos assustaremos do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o nosso refúgio, fizeste do Altíssimo a nossa morada, nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, não chegará à nossa casa, porque aos seus anjos o Senhor deu ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos para não tropeçarmos em alguma pedra. Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhecemos o seu nome. Nós o invocaremos, e ele nos responderá. Na nossa angústia, estaremos com ele, livrar-nos-á e nós o glorificaremos. Saciar-nos-á com longevidade e nos mostrará a salvação. Que essa palavra de um lugar seguro, de estarmos à sombra da presença de Deus, possa te trazer um refrigério, te trazer a certeza que o Senhor cuida de nós. Quando o Senhor, neste salmo, é comparado a uma ave que guarda os seus filhotes debaixo de suas asas, me lembra do tempo que morava na zona rural, no sítio, e percebíamos ali nos momentos em que as galinhas ajuntavam aquele monte de pintinhos, que muitas vezes a gente fala, como que cabe? E ela conseguia amontoar todos debaixo de suas asas e protegê-los a todos. Assim o Senhor quer proteger a cada um de nós. Que nesse tempo de tribulação, de dificuldades, tempo de incertezas, tempo de medo, tempo de morte, tempo de aflição, que nós possamos, em nome de Jesus, ter apenas Ele como o nosso refúgio. Talvez, assim como comentei na quinta-feira, no nosso culto de oração, talvez o Senhor esteja querendo trazer novamente aquela igreja primitiva que se reunia nos lares, os cultos domésticos, né? O momento em que as famílias se ajuntavam para estar na presença de Deus. No momento em que os pais, principalmente os homens, levavam tanto a esposa como os filhos, desde os mais jovens até o primogênito, levava aquele lar à adoração na presença do Senhor. Talvez tenhamos perdido isso, não todos, mas
algumas famílias tenham perdido isso e tenham colocado esta obrigação, este dever, este amor de buscar a Deus simplesmente no momento do culto público dentro de um templo. O buscar a Deus dentro do templo, reunidos em comunidade, é uma bênção, mas isso não pode, em hipótese alguma, se tornar o centro da nossa fé. O centro da nossa fé é a intimidade individual e familiar que cada um de nós devemos ter com o nosso Deus. Que esse tempo de tribulação que estamos passando seja um tempo para que nós alcancemos maturidade na fé, principalmente nos nossos lares. Que hoje nós tenhamos um mover, iniciando um trabalho diferente. Eu estou tendo que me desdobrar para dominar parcialmente algumas tecnologias que, sinceramente, eu não tinha me atentado tanto a isso, mas graças a Deus o Senhor tem nos dado força, o Azaf tem me ajudado, o Abiel também deu algumas dicas, me ajudou em algumas coisas, a Rosângela tem me apoiado e assim nós estamos juntos. A Aninha tem compreendido o tempo que eu tenho que me dedicar de forma diferente. É duro pedir para esse tanto de gente morando tudo junto, crianças pequenas e jovens, a fazerem silêncio para que a gente pudesse gravar e ministrar este culto, esse momento de escola dominical, na realidade, e estarmos juntos, mesmo estando em lares diferentes, em bairros diferentes, mas a gente pode compartilhar da palavra, eu posso ministrar a tua vida, eu posso fazer aquilo que o Senhor Jesus pediu a Pedro: apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos. E assim nós vamos fazendo, com alegria, sabendo que o Senhor é Deus em todos os momentos. Amém? Então, nós vamos encerrando esse primeiro momento aqui. Assim como no templo a gente separa as classes, nós não vamos separar as classes, logicamente, mas nós vamos passar para o estudo da escola dominical do dia 22 de março de 2000. E assim como eu havia combinado com a pastora Cristiane, a nossa pastora, que é a pastora titular da Igreja Metodista de Cabeceira Alegre, nós vamos ministrar um material que ela ministrou lá na Cabeceira Alegre, em Dourados, e nós vamos iniciar hoje. E o material é esse aqui. Não sei se você consegue ver. Ok? Vou ler aqui para você. Esse livro é o livro O Obreiro Aprovado. É um livro de autoria do pastor Marcos de Souza Borges, o pastor Coach, que ele é um pastor muito requisitado. Eu conheço ele pessoalmente, já tive a oportunidade de estar em ministrações que ele fez, e é um homem de Deus. E nós vamos usar esse material para estarmos compartilhando algumas posições que Deus revelou a ele, e nós vamos estar trabalhando isso de acordo com a orientação da pastora Cristiane. Amém? Glória a Deus. Nós vamos lá. Só um minutinho, deixa eu abrir. Então, vamos lá. Como eu disse, eu preciso que você esteja com
lápis ou caneta e o seu caderno de anotação. Só um minuto. Nós vamos iniciar o estudo desse primeiro dia de escola dominical virtual, dia 22/3/2000, falando que existem 3 tipos de pessoas que a Bíblia afirma que Deus constantemente procura. Deus está procurando pessoas, e são pessoas com 3 qualidades, 3 funções diferentes, e nós vamos tentar compreender essas 3 funções, essas 3 qualidades necessárias para estarmos buscando a Deus com atitude, buscando a Deus com interesse de coração. Amém? Então, anota aí, o primeiro texto está no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. E esse texto diz assim: E buscai dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Então a gente percebe aqui que o Senhor está procurando alguém que possa ficar na brecha, que possa interceder pelo povo de Deus. Muitas vezes entrar na brecha, cobrir em oração uma situação, uma vida, é uma tarefa muito árdua. Quem já fez isso, quem gosta, quem sabe como é necessário não é só orar, mas sim interceder de forma intensa por alguém. É isso que o Senhor procura, e ele não achou nessa situação específica lá de Ezequiel, ele não achou ninguém. O Senhor também procura adoradores, e a gente percebe isso no livro de João 4, versículo 23, Evangelho de João 4, versículo 23, e diz: Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então aqui nós temos o segundo texto, João 4, 23, e fala aqui dos adoradores. Nós precisamos adorar a Deus, e esse adorar a Deus é um adorar profundo, é um adorar de vida, porque ele fala adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é com falsidade, e sim em espírito e em verdade. Nós percebemos então que parece que há escassez de intercessores, e essa escassez de intercessores e também de adoradores entristece o céu. E por fim, o próprio Jesus afirma a necessidade de obreiros. Então são 3 categorias: intercessores, adoradores e agora obreiros. E nós vamos ter o terceiro versículo, que é lá em Mateus capítulo 9, do versículo 38 ao 39, que diz: Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A gente vê aqui que a escassez de obreiros determina o fracasso da igreja em relação à colheita. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, buscar
a Deus, de forma que não sejamos nós empecilho para essa colheita, mas que sejamos nós os obreiros, os trabalhadores dessa grande colheita. Porque quando não fazemos isso, Satanás o faz, alargando as portas do inferno e assolando a sociedade, acabando com a nossa colheita. Então, quando a igreja não avança, o inimigo avança. Mas isso não é natural, não é para que aconteça assim, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. Mas a porta do inferno não prevalece contra a igreja porque a igreja avança. Agora, se a igreja não avançar, se a igreja não é templo, hein, irmãos? Se a igreja, nós, pessoas, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, não avançarmos na fé, na esperança e no amor, no anúncio do evangelho, aí o inimigo vai fazer a vez dele. Mas, continuando, o texto então apresenta o clamor que sobrecarregava o coração de Jesus. Mediante um mundo de necessidades, ele se depara com a demanda de obreiros, pessoas que estão não apenas dispostas, mas legitimamente afinadas com a vontade de Deus, para desempenharem o mais nobre serviço no qual o ser humano pode se envolver. Pessoas que vão transformar o destino eterno de tantas outras pessoas. Então, é importante essa questão que mobiliza este tipo de povo, de contingente, de pessoas, e ela é precedida por um processo de qualificação. Nós precisamos nos qualificar, porque poucos correspondem, ou se propõem, ou se submetem a esse chamado, porque Jesus também termina concluindo esse momento dizendo: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é que poucos são escolhidos simplesmente, mas parece que aqui nós temos muitos são chamados. Alguns vão ficando pelo caminho porque eles não foram escolhidos. Por quê? Porque num momento de um concurso público, alguns passam e outros não, porque alguns estão mais preparados que os outros, correto? Então nós precisamos nos preparar mais como obreiros, nos dedicarmos mais, porque nós precisamos ser encontrados como obreiros aprovados. A nossa falha na dedicação compromete a nossa escolha, se nós vamos ser escolhidos ou não. Então, não é questão de meritocracia ou alguma coisa nesse sentido, mas nós precisamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos nos dedicar com tamanha vontade que possa nos capacitar a estar entre aqueles que são escolhidos. Há uma longa distância entre ser chamado e ser escolhido. A abordagem do material do livro resume um pouco esse estreito caminho entre ser chamado e ser escolhido. Então, a afirmativa de Jesus revela um efeito como se fosse um funil. De muitos sobram poucos. Isto mostra como o mundo espiritual impõe um processo de seleção. Ou seja, muitos são chamados, todos são provados. Nós somos provados na fé, porém poucos são aprovados. Nós somos provados e poucos são aprovados. Não é de qualquer jeito
ou do nosso jeito que nós vamos caminhar no chamado de Deus. Nós precisamos obedecer. Quantas vezes eu tenho falado com meus filhos a necessidade da obediência? Quantas vezes eu desejo fazer algo por eles, mas muitas vezes a desobediência me impede de abençoar mais. Eu lembro alguns meses atrás que eu ministrei lá no templo, na igreja, dizendo que agradece que cresce. A gratidão ao nosso Deus é algo primordial para que o obreiro possa galgar, alcançar cada vez um lugar mais alto. Não é que você vai buscar um lugar mais alto para ser arrogante ou soberbo com os outros, mas me alegra o coração quando a palavra diz que assim como a coça anseia pelas águas, assim é o meu desejo pelo Senhor. A coça sobe em lugares altos, ela cheira, ela sente o cheiro das águas de longe, ela consegue se localizar e saber para que lado está a água, e ela caminha, ela marcha, ela vai, mesmo que por sobre pedras, por sobre dificuldades, ela caminha, porque ela sabe onde está a água e ela deseja a água. Assim também nós precisamos buscar o Senhor. Quando a palavra fala da coça, aquele animal tem o casco perfeito para andar em pedras pontiagudas, em dificuldades, aonde outros animais não conseguem subir. Ela consegue pastar e comer de plantas que os outros animais não conseguem, porque ela está adaptada a viver em um ambiente hostil e de difícil acesso. O Senhor quer algo para nós assim. O Senhor nos prepara para viver num ambiente hostil, o Senhor nos prepara para andar em lugares de difícil acesso, mas Ele tem fonte de águas, e Ele tem comida farta, pastos verdejantes e águas tranquilas, para aqueles que obedecem e andam segundo os seus propósitos. Apesar de tudo, o que envolve esse tratamento de Deus, muitas vezes pessoas possam se sentir desencorajadas, mas eu digo a você que nós precisamos aceitar o chamado de Deus, que significa concordar com a grande realidade de que não sabemos a melhor forma de viver. Nós não sabemos, a realidade é essa. A gente sozinhos não podemos fazer nada. Nós precisamos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A fé é entregar o nosso caminho a Ele. A procura de Deus deve se encontrar com a nossa procura. A nossa procura deve se encontrar com a procura de Deus. Dessa intercessão, dessa oração, emerge um genuíno mistério, ou um genuíno ministério, que pode até mesmo afetar toda uma geração. Este foi o grande apelo do mais incansável obreiro do reino de Deus. Quando lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se é assim que está a sua vida, se você não se envergonha de nada, e se você maneja bem a palavra de Deus e se sente um obreiro aprovado, joia. Mas se ainda falta algo,
Se ainda tem algumas escaladas a serem feitas, nós precisamos fazer isso juntos. Nós precisamos caminhar juntos em sabedoria e entendimento. O demais que nós veremos nos próximos encontros da escola dominical vai trazer um aprofundamento sobre esse assunto, como sermos obreiros aprovados. Eu espero que nessa primeira oportunidade de escola dominical virtual, você tenha se dedicado, anotado os textos e se preparado para um tempo diferente. Eu vou estar compartilhando com vocês, através do grupo do WhatsApp, um modelinho de culto nos lares, do culto doméstico, para que você que ainda não tem esse costume, que você se habitue a adorar a Deus no seu lar. Se você é metodista, se você serve a Deus na igreja metodista em Carapó, ou se você está por acaso ouvindo, assistindo este vídeo, e você é de outra cidade, de outra região, e mesmo que você não seja metodista, eu quero encorajar você a ter momentos de intimidade com esse Deus diariamente no seu lar. Nós não podemos viver uma vida de crentes, de servos de Deus domingueiros, e muitas vezes em nossos lares não termos uma atividade de fé que possa impactar, que possa mover, que possa transformar primeiramente as nossas vidas e em consequência a vida do nosso próximo. Esse buscar a Deus em espírito e em verdade faz com que nós vivamos por fé, vivamos em obediência, vivamos na busca desse Deus que é todo-poderoso. Eu quero encerrar aqui e, de forma profética, eu quero orar pela tua vida, pelo teu lar, pela nossa cidade, por esta nação Brasil, que tem sofrido com esses últimos acontecimentos. Amém? Vamos orar então? Santo e eterno Deus, mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar, ó Pai, um crescimento espiritual para todos esses queridos e queridas, ó Pai, que estão comigo aqui neste momento, ó Pai, orando a Ti, buscando a Ti, Senhor, mesmo, ó Pai, que não estejamos, Senhor, no mesmo ambiente físico, ó Pai, mas espiritualmente, Senhor, eu quero me ligar a cada um desses irmãos e irmãs, ó Pai, e em Ti, Senhor, e nos alinharmos, Senhor, ó Pai, como um ninho, Senhor, debaixo de Suas asas, ó Pai, e sermos aquecidos por Ti. Assim, Senhor, como John Wesley, ó Pai, sentiu o seu coração aquecido quando teve um encontro de intimidade contigo, ó Pai. Nós queremos ser aquecidos não só o coração, nós queremos ser aquecidos, ó Pai, de corpo inteiro, ó Pai. Uma vida, Senhor, transformada na Tua presença, Senhor, e não individualmente. Agora, ó Pai, nós queremos, Senhor, que como igreja, ó Pai, como corpo de Cristo, como parte do Teu povo, ó Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença, ó Pai, que a presença do Teu Espírito visite os nossos lares, ó Pai, visite, Senhor, a cada família, ó Pai, trazendo, Senhor, ó Pai, saúde física, ó Senhor, crescimento espiritual, um avivamento genuíno, Senhor, para esta cidade, para esta comunidade, Senhor, e também, ó Pai, para o Brasil.
Nós clamamos, Senhor, por cada líder, ó Pai, por cada pastor, por cada pastora, missionário, ó Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor levante, Senhor, um povo de oração, um povo forte, um povo segundo os teus propósitos, ó Pai, para anunciarmos, Senhor, anunciarmos o teu evangelho, Senhor, a tempo e a fora de tempo, de maneira, Senhor, que a tua presença, ó Pai, seja, Senhor, infinitamente maior do que possamos imaginar, ó Pai, e que os teus milagres, os teus prodígios, ó Pai, ó Senhor, ocorram através, ó Pai, da imposição de nossas mãos, através, Senhor, das palavras, ó Senhor, pronunciadas pelos nossos lábios, ó Deus, que em nome de Jesus, que derrame, Senhor, ó Pai, da tua unção, Senhor, ó Pai, de maneira que possamos compartilhar com fé aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, abençoe as nossas vidas. Ó Pai, que toda essa tribulação, que todo este tempo, Senhor, de incertezas, ó Pai, tanto da nação brasileira como também de todos os países, ó Pai, assolados neste mundo, Senhor, com este perigo, ó Pai, dessa infecção, desse vírus, ó Pai, que tem, Senhor, preocupado, tem desabastecido, tem criado, Senhor, não só uma questão de saúde, Pai, mas tem também, Senhor, nos dado preocupação com relação às finanças, ó Deus. Nós queremos colocar tudo isso diante de Ti e clamarmos, ó Pai, sê conosco, Senhor, assim como lá com Moisés, o Senhor avisou a Moisés que o anjo da morte visitaria e levaria, Senhor, os primogênitos, ó Pai. Assim também, Senhor, este mal vem anunciando, Senhor, e Moisés recebeu de Ti, ó Pai, o livramento, Senhor, para que o Teu povo, ó Pai, se preparasse, que o Teu povo, Senhor, sacrificasse o cordeiro, Senhor, e passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Assim também, Senhor, profeticamente, ó Pai, nós queremos em nome de Jesus clamar pelo sangue do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, nosso Salvador e Redentor. Ó Pai, que o sangue de Jesus Cristo esteja cobrindo não só os umbrais, mas todo o nosso lar, toda a vida, Senhor, dos nossos filhos, nossas esposas, os maridos, ó Pai, ó Senhor, a liderança da Tua igreja, Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, a Tua presença, o Teu amor, ó Pai, a presença do Teu Espírito, nos livre e nos guarde, e que tenhamos um testemunho de alegria e fé, vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, que ficou até agora comigo, ouvindo, participando, anotando os textos. Eu vou compartilhar o link nos grupos do WhatsApp da comunidade e também esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, ok? Deus abençoe a tua vida, tenha um bom domingo, um domingo cheio de graça, fique em casa, lave bem as suas mãos, se tiver que sair por algum motivo, cuidado, lave bem as mãos, quando voltar, em todas as oportunidades você lave, cuide para não estar tocando desnecessariamente em objetos, cumprimente. Hoje eu estava vendo como é que se cumprimenta, né? Agora estão dizendo para cumprimentar com o cotovelo, assim, um bateu o cotovelo no outro, mas eu aprendi um outro cumprimento que eu achei mais interessante. Põe a mãozinha no coração e se curva um pouquinho assim, é um cumprimento também. Em vez de tocar com as mãos, eu confesso para vocês, meus queridos, que eu tenho uma séria dificuldade em não cumprimentar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto de estar abraçando, de afagar mais, de estar mais perto, mais próximo. Mas não é tempo disso, né? Então vamos nos cumprimentar, põe a mão no coração e se curve
e tenha um domingo abençoado. E logo mais à noite nós vamos ter outra palavra, outra ministração, que é o culto das 19 horas, que nós vamos ter todos os domingos. Quinta-feira nós temos às 19 horas o culto de oração. No domingo pela manhã nós temos a escola dominical, e no domingo às 19 horas nós temos o culto comunitário, né? E agora virtual, com todos juntos em nome de Jesus. Amém? Fiquem em paz e tenham um bom domingo. Amém.